Capítulo 16. Cultivando desertos educativos. É com certo temor que ponho no papel as minhas opiniões sobre esse assunto amplo, difícil como a sina dos reformadores educacionais. Em 1953, o professor Arthur Bestor, de 1908 a 1994, da Universidade de Indiana, publicou o livro Educational Wastelands: The Retreat from Learning in Our Public Schools, os desertos educativos, o abandono do aprendizado em nossas escolas públicas. Nesse particular, sobrevive a tradição judaica de que todos os profetas foram apedrejados até a morte, ou mortos de outra maneira pelo povo. De 1953 em diante, os educadores ridicularizaram o Dr. Bestor com vários epítetos até que ele partiu de Indiana em direção à margem mais remota do mundo ocidental, a costa do estado de Washington. Quanto a mim, porém, pude fugir para os bosques do interior de Michigan, onde nasci. Allures já sugeria a possibilidade de uma era augustana para os Estados Unidos e para o mundo do século XX, supondo que nós, norte-americanos, não pretendamos impor nossos costumes sobre todos os povos da Terra. Contudo, ao discutir a educação norte-americana, não consigo ser tão confiante. As noções e os métodos educacionais marxistas foram desmascarados como repugnantes falácias, exceto nesses Estados Unidos, talvez. Entretanto, o que se pode dizer das atuais noções e métodos educacionais norte-americanos? Desde a publicação do relatório da Comissão Nacional sobre a Excelência e Educação, A Nation at Risk, uma nação em risco, há uma década, já houve muita conversa sobre educação e muito já foi escrito sobre o tema. No entanto, no que diz respeito a quaisquer indícios de uma melhoria geral, ora, isso não se encontra facilmente. Os Estados Unidos são agora a grande potência do mundo. Mesmo assim, quem pode elogiar o sistema educacional que produz jovens incrivelmente ignorantes, exceto por uma pequeníssima minoria em história, geografia e idiomas estrangeiros, e extremamente despreparados para lidar com quaisquer problemas maiores do que os da própria vizinhança? Pior ainda, qual o futuro de um povo cuja escolaridade o capacitou, na melhor das hipóteses, a determinar o preço de tudo, mas o valor de nada? Nós, norte-americanos, encontramos-nos hoje politicamente dominantes e intelectualmente enfraquecidos. Os conservadores têm diante de si um trabalho complexo de restauração intelectual. Hoje em dia, quase todo mundo, exceto a National Education Association, Associação Nacional de Educação, seus diretores afiliados e os professores da maioria das escolas de pedagogia confessa que algo está terrivelmente errado com o aprendizado nos Estados Unidos. Enquanto ficamos numa atmosfera de remorso e recriminação, há oportunidades para uma reforma genuína. Portanto, aventuro-me a exortá-los primeiro e basicamente sobre os apuros e as possibilidades da educação superior. Ao longo de meio século, nossa educação superior tem afundado cada vez mais. Ninguém é mais dolorosamente consciente da decadência que o professor consciencioso, com certa experiência, e ninguém sofre mais com isso do que o estudante de graduação possuidor de alguma perspicácia. A educação superior nos Estados Unidos está em estado de decadência. Épocas de decadência, contudo, são sucedidas por vezes por períodos de renovação. Tudo é uma questão de vontade, razão e imaginação. Como expressou Samuel Johnson, de 1709 a 1784, Senhor, sabemos que nossa vontade é livre e que há nela uma finalidade. É concebível que nós, norte-americanos, após décadas de asneiras e incertezas, possamos estar entrando em uma era augustana dos Estados Unidos. Para a reabilitação ser bem-sucedida, é necessário um diagnóstico honesto. É provável que o povo dos Estados Unidos gaste hoje anualmente mais em educação superior do que gastaram todas as nações do mundo juntas, desde a fundação das antigas universidades até o início da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, predomina o descontentamento geral com os resultados produzidos por este custoso esforço. Certamente está na hora de nós, conservadores, examinarmos novamente a missão da educação superior. O objetivo primário da educação superior em todas as terras e tempos tem sido o que John Henry Newman chamou de treinamento do intelecto para formar um hábito mental filosófico. Henry Newman, 1801 a 1890. Faculdades e universidades foram fundadas para desenvolver a reta razão e imaginação em nome da pessoa e da república. Por natureza, a educação superior se ocupa de abstrações bastante difíceis, tanto nas ciências quanto nos estudos das humanidades. Em qualquer época, a maioria das pessoas nunca gostou muito de abstrações. Neste ambiente democrático, portanto, a educação superior se depara com o perigo de pressões niveladoras. Na Inglaterra, há poucos anos, um membro do partido de oposição, apontado como ministro da Educação em um possível governo do Partido Trabalhista, denunciou as universidades de Oxford e Cambridge como cânceres,
provavelmente teria convertido essas antigas instituições se tivesse oportunidade em algo como as universidades populares suecas. Isso é, instituições indulgentes nas quais qualquer rapaz ou moça pode se formar, porque todos os padrões para admissão e graduação foram eliminados. Todo homem ou mulher será um rei ou rainha intelectual com um diploma de Oxbridge. O problema de tal anseio é que esses reis e rainhas seriam intelectualmente pobres, e presumivelmente a Inglaterra em geral acabaria empobrecida em vários sentidos. Recentemente estamos ouvindo vozes parecidas nas escolas de pós-graduação de Harvard. Por que discriminar a indolência e a estupidez? Por que não deixar que todo mundo se forme independentemente do desempenho dos estudos? Não seria essa a maneira democrática de se proceder? Se os jovens não gostam de abstrações e manifestam uma ativa aversão ao desenvolvimento de um hábito mental filosófico, por que não dar o que eles acham que gostariam de ter, isto é, uma contracultura superficial? A degradação educacional pelo dogma democrático já triunfa, com poucas exceções, ao redor do mundo ocidental. Já está bem adiantada na França e na Itália. Nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, o rebaixamento dos padrões para admissão e graduação, a notória desgraça da inflação das notas e a perda da ordem da integração dos currículos são por demais conhecidos e lamentados para que eu precise repisar tais males aqui. Algum conforto, ainda que atenuado, pode ser tirado do fato de que não pecamos nesse particular, mais gravemente do que outras nações do Ocidente. De fato, pecamos relativamente menos. Aqui e ali, alguns sinais de renovação na educação superior podem ser identificados. Certamente há muita algazarra a esse respeito. Todavia, resta saber se é possível restaurar ou melhorar a verdadeira instrução superior, mesmo com todas as poderosas pressões políticas e econômicas existentes contra as melhorias. Por ser um tanto lúgubre por convicção, mas esperançoso no temperamento, posso resmungar com os meus botões. Não digas que a luta de nada vale. Por que o rebaixamento dos padrões e a perda da coerência intelectual são nocivos à educação superior? Porque o ensino superior tem como intenção desenvolver primariamente um hábito mental filosófico. A genuína educação superior não se destina, de fato, a criar empregos ou a treinar técnicos. Incidentalmente, a educação superior tende a produzir tais resultados sim, mas somente como subproduto. Corremos o risco de esquecer, enquanto perseguimos os objetivos incidentais, aqueles fins fundamentais da educação. Por que se estabeleceram as faculdades e universidades e qual continua sendo sua função mais valiosa? A disciplina da mente, a oferta de visões abrangentes a homens e mulheres e a instilação da virtude da prudência, a apresentação de um corpo coerente de conhecimento ordenado em vários grandes campos do saber, a busca do conhecimento por amor ao conhecimento, existe para auxiliar a geração emergente a encaminhar-se na direção da sabedoria e da virtude. A universidade é um instrumento para ensinar que a verdade é melhor que a falsidade e a sabedoria é melhor que a ignorância. É claro que tem sido usada para outras coisas também, algumas delas ligeiramente perniciosas, tais como servir como um instrumento para o esnobismo social. Todavia, ainda estou falando da missão fundamental da universidade. A universidade se destina a conferir duas espécies de benefício. A primeira é o aperfeiçoamento da pessoa humana, em prol do próprio indivíduo. Abrir as portas de alguma sabedoria aos rapazes e às moças para que haja algo mais na vida do que adquirir e gastar. A segunda espécie de benefício é a preservação e o avanço da sociedade, por intermédio do desenvolvimento de um corpo, ou classe, de jovens que serão líderes em vários ramos de atividade: cientistas, clérigos, políticos ou representantes, funcionários públicos, médicos, advogados, professores, industriais, gerentes e várias outras coisas. A universidade é um meio de auxiliar a formação dos intelectos, garantir a competência e, um propósito quase sempre esquecido hoje em dia, colaborar na formação do caráter. Não falo aqui de uma elite, pois compartilho da convicção de T.S. Eliot de que uma série de elites deliberadamente cultivadas tenderia à estreiteza de pensamento e à arrogância. Antes, refiro-me a uma classe relativamente larga e numerosa de homens e mulheres toleravelmente educados, que fermentariam a massa da sociedade das mais variadas maneiras. Onde o conhecimento que perdemos é a informação, para não falar da sabedoria. O que a faculdade ou a universidade costumavam tentar transmitir não era um monte de informações coligidas, uma acumulação aleatória de fatos, mas sim um corpo integrado e ordenado de saberes que iriam progredir num hábito mental filosófico, um molde mental a partir do qual a pessoa poderia discernir vários tipos de conhecimento. Sem dúvida, a prevalência dos computadores poderá nos trazer vários benefícios materiais, mas em termos de uma verdadeira educação, o computador e a sua sociedade da informação, porém, podem equivaler a uma praga. Parecem ser calculados para enfraquecer a razão individual e tornar a maioria de nós dependente de uma elite de programadores no nível superior da sociedade de informação. Quero dizer, poderão vir a se tornar ferrenhos inimigos do hábito mental filosófico. Uma coisa que devemos recordar, então, ao discutir o que a educação superior deverá fazer pelas pessoas nesses primeiros anos, é que as ondas de inovação tecnológica comumente trazem nas cristas uma massa de detritos. Tal massa desagradável foi atirada sobre as praias da academia pelas tormentas ideológicas das décadas de 60 e 70. Nas universidades e nas faculdades, estamos apenas começando a nos recuperar dos danos gerados ao hábito mental filosófico por aquela tempestade.
cavalheiros e professores do meio acadêmico mostrar-se-iam altamente imprudentes caso participassem de uma nova devastação, ao colocar os equipamentos acima da disciplina intelectual. Não digo que o desejo por novidades educacionais sempre faça mal, nem acredito que a função primária da universidade e da faculdade seja a criação de uma sociedade do tipo pudim de tapioca, no qual todos seriam exatamente como todo mundo, todo rapaz e toda moça idealmente de posse de um diploma de doutor, ainda que completamente sem filosofia. Ao contrário, a missão primária da universidade e da faculdade é apontar o caminho em direção a alguma medida de sabedoria e virtude, por intermédio do desenvolvimento do hábito mental filosófico. Digo que as universidades e as faculdades foram fundadas na esperança de que tais instituições pudessem auxiliar a geração vindoura a se aproximar de duas formas de ordem. Uma, a ordem na alma da pessoa, a direção da vontade e do apetite pela racionalidade. A outra, a ordem na comunidade política, por meio da compreensão da justiça, da liberdade e do bem político, do bem público. Afirmo que a reforma básica do ensino superior deve ser a restauração desses objetivos veneráveis, uma tarefa para os conservadores. Seria absurdo pensar que os nossos vastos campi atualmente organizados como fábricas devem ser humanizados? Seria ridículo afirmar que a obsessão norte-americana com o adquirir e o gastar poderia ser suficientemente moderada para permitir que o ensino superior norte-americano seja buscado por si mesmo? Talvez, mas também talvez não. Falta-me o tempo para vos oferecer um programa detalhado de reforma educacional, mas ouso agora sugerir a medida essencial que deverá ser executada, caso realmente desejemos sair da decadência intelectual rumo à renovação intelectual. Primeiro, a qualidade do ensino primário e secundário tem de ser melhorada consideravelmente, antes que possamos ver qualquer aumento significativo da inteligência e da imaginação entre os universitários. Essa melhora tem de ter dois aspectos: o ensino das verdadeiras disciplinas intelectuais e o despertar da imaginação moral. Apesar dos esforços do U.S. Department of Education, Departamento de Educação dos Estados Unidos, em incitar as escolas a se aperfeiçoarem, pouca coisa ocorreu até agora em termos de reformas práticas. Acho altamente duvidoso que qualquer reforma significativa das escolas públicas possa ocorrer até que os diversos estados, e talvez o governo federal também, adotem algum formato de plano de vouchers, que levaria a uma diversidade e a uma escolha na educação escolar. Aqui recomendo-vos, senhoras e senhores, o livro recente de John E. Chubb e Terry M. Moe, Politics, Markets and America's Schools, a política, os mercados e as escolas dos Estados Unidos, como expressa os autores. O sistema político de educação, aliás, o sistema público de educação, eu já estou ruim. O sistema público de educação funciona de maneira natural e rotineira, apesar das melhores intenções de todos, de modo a sobrecarregar as escolas com uma burocracia excessiva, desestimular a organização escolar efetiva e reprimir o desenvolvimento dos estudantes. Segundo a inclinação norte-americana de exigir certificação profissional, tem de ser controlada. Segundo, a inclinação norte-americana de exigir certificação profissional tem de ser controlada. Uma enorme parte do corpo estudantil em quase todos os campi está matriculada mormemente porque tem de ter um diploma para conseguir um emprego. Portanto, universidades e faculdades estão cheias de jovens que gostariam de estar em outro lugar, ganhando dinheiro, ou ao menos prefeririam estar atarefados e emancipados das abstrações. É necessário lembrar que a universidade e a faculdade são centros para o estudo de abstrações, e o interesse da maioria das pessoas em abstrações é manifestamente limitado. Várias das habilidades necessárias no mundo dos negócios, na indústria, na tecnologia e no serviço governamental são mais facilmente adquiridas por estágios ou tirocínio, e ser obrigado a ficar na faculdade não é muito melhor para muitos alunos de graduação do que marcar passo. Caso as universidades fossem eximidas da responsabilidade de produzir candidatos mal acabados para empregos rotineiros, poderiam executar suas obrigações primárias de forma muito melhor, e a atmosfera do típico campus seria muito mais agradável. Terceira, a dimensão humana da educação deveria ser recuperada pela extinção dos campi para multidões, com milhares de alunos de graduação numa multidão solitária e pela descentralização, tanto quanto possível, dos campi de tipo Behemoth existentes. A velha estrutura de colegiado da comunidade acadêmica deveria se tornar novamente o modelo. Institutos para o treinamento técnico, em contraposição às abstrações das quais a educação superior se deve ocupar, deveriam ser situados em lugares separados do campus da faculdade ou da universidade. Quarto, os currículos em quase todas as universidades e faculdades devem ser amplamente revisados rigorosamente de modo a fornecer aos estudantes uma genuína disciplina intelectual purificada das perdas de tempo intelectuais que têm desonrado, até certo ponto, os programas universitários desde o começo do século XX, e principalmente desde o final da década de 1960. Na maioria dos estabelecimentos norte-americanos dedicados ao ensino supostamente superior, as ciências teóricas e os estudos humanos imaginativos foram empurrados para um canto empoeirado do currículo.
Essa tolice tem de ser desfeita. Examinando os diretórios de diversas universidades recentemente, com vistas a encontrar uma boa faculdade para minha quarta filha, descobri que hoje em dia, na faculdade típica, apenas 5% dos alunos de graduação são matriculados em letras, que outrora fora a principal disciplina da Universidade Norte-Americana. Se os membros mais inteligentes da geração emergente obtiverem pouco conhecimento da grande literatura, história, línguas e ciências naturais, ora, cedo ou tarde, a pessoa e a república cairão na desordem. Quinto, temos de enfatizar ao longo de toda a educação superior o antigo princípio de que os fins de toda educação são a sabedoria e a virtude. Eu não quero dizer que o propósito, aliás, do ensino superior é transmitir valores. Toda noção de ensinar valores está equivocada, embora frequentemente sustentada por pessoas sinceras, munidas de boas intenções. O que a verdadeira educação procura transmitir é significado, não valor. Este emprego dissimulado da palavra valor como substituto de palavras tais como norma, padrão, princípio e verdade, é um artifício deliberado dos positivistas doutrinários que negam haver qualquer significado moral de caráter transcendente ou permanente. Nos Estados Unidos, a noção de valores educacionais foi promovida por sociólogos e pedagogos da escola instrumentalista. Pretende ser um substituto das pressuposições religiosas sobre a existência humana que antes eram aceitas como verdadeiras nas escolas. Deixa eu anotar um negócio aqui que eu não posso perder, colocar na minha mão mesmo, peraí. Pronto. Onde eu parei, porra? Nos Estados Unidos, a noção de valores educacionais promovida por sociólogos e pedagogos da escola instrumentalista pretende ser um substituto das pressuposições religiosas sobre a existência humana que antes eram aceitas como verdadeiras nas escolas. Um valor da forma como os pedagogos empregam o termo é uma preferência pessoal que gratifica talvez a pessoa que a ele adere, mas que não tem nenhum efeito moral obrigatório para as outras. Desde que a quantidade de prazer permaneça igual, boliche é tão bom quanto poesia. Na famosa frase de Jeremiah Bentham, de 1748 a 1832. Escolha os valores que quiser ou ignore-os todos. É uma questão do que dá ao indivíduo o máximo prazer e a mínima dor. Etienne Gilson, de 1884 a 1978, nota que os positivistas promovem deliberadamente o conceito de valores porque negam que as palavras ou os conceitos por elas representados tenham significado real. Portanto, a palavra honra poderá possuir algum valor para alguns, mas ser repelente para outros. Na visão do positivista, a palavra honra não tem sentido próprio, pois não existe honra nem desonra. Tudo é, na verdade, sensação física agradável ou dolorosa. Se a honra tem um valor ilusório, use-a. Se não gostas de honra, descarte-a. Foi esse o tempo em que cada criança em idade escolar estava familiarizada com o catálogo das 7 virtudes teologais e cardeais, bem como dos 7 pecados capitais. Os positivistas e um bom número de outras pessoas negam hoje a existência desses 7 pecados capitais ou de qualquer outro pecado. Quanto às virtudes, gostariam de transformá-las em preferências de valor, sem imperativo moral algum para sustentá-las. Mas a justiça, a fortaleza, a prudência, a temperança não são meramente valores, nem o são a fé, esperança e a caridade. Não é papel do indivíduo, preso na própria vaidade, determinar se prefere a justiça ou a injustiça. Não é o seu papel decidir se a prudência ou a imprudência lhe agrada mais. É verdade, o indivíduo pode assim decidir e agir trazendo danos a outros e a si mesmo, mas é função da educação transmitir uma herança moral, ensinar que as virtudes e os vícios são reais e que o indivíduo não está livre para brincar com os pecados conforme acha melhor. O que a verdadeira educação transmite não são valores, mas antes um conjunto de verdades, isso é, um padrão de significados percebidos por intermédio de certas disciplinas do intelecto. O tipo de educação que prevaleceu nos Estados Unidos e na Europa até mais ou menos 1930, por exemplo, foi a tentativa de instruir a geração vindoura acerca da natureza da realidade. Traçava um padrão de ordem na alma, ordem na comunidade política. Esse antigo sistema educacional começava com a informação, passava da informação ao conhecimento e movia-se do conhecimento à sabedoria. Seu objetivo, repito, não era o valor, mas a verdade. A estrutura educacional dos nossos dias, inspirada em Jeremiah Bentham e em John Dewey, de 1859 a 1952, pouco preocupado com o sentido das coisas, visa confusamente a promoção pessoal, o treinamento técnico, a sociabilidade, a socialização, as funções custodiais e a certificação. Perdão, pessoal. Sem falar nas brincadeiras e nos jogos. A própria possibilidade de conhecer o sentido de qualquer coisa é negada por vários departamentos de filosofia. O que esse sistema educacional do século XX transmite à geração nascente? Transmite, a princípio, algumas habilidades técnicas e comerciais, juntamente com o treinamento das profissões doutas, indispensáveis à nossa civilização. O ensino moderno, em qualquer nível, oferece pouco que seja útil ao ordenamento da alma e ao ordenamento da comunidade política.
A educação outrora era fundamentada em certos postulados. Um deles afirmava que muita verdade é alcançável. Outro que a verdade religiosa é a fonte de todo o bem. Um terceiro que podemos aproveitar a sabedoria de nossos ancestrais. Um quarto que o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Um quinto que a sabedoria se persegue como um fim em si mesmo. Finalmente, que pelo bem da comunidade política, o ensino deve despertar a imaginação moral. Esses postulados não deixaram de ser verdadeiros, apenas foram esquecidos em meio à obsessão de nosso século pelo poder e pelo dinheiro, e a ilusão do nosso século de que a ideologia é um substituto pronto e satisfatório para o pensamento. Alguns olhos se abriram para o mal produzido por tais obsessão e ilusão. Aqui e ali, algumas tentativas de recuperar os verdadeiros fins da educação estão acontecendo. Muitos nos Estados Unidos e ao redor do mundo foram deserdados do próprio patrimônio cultural. Entretanto, poderão retomar essa herança caso tenham fortaleza e tenacidade suficientes. Apenas os mortos nos dão energia, diz Gustave Le Bon, 1841 a 1931. No longo prazo, o homem e o Estado que rejeitaram o legado de muitos séculos encontrar-se-ão despidos de coragem, e o homem ou a mulher que desenterraram esse legado intelectual serão incentivados a defender as coisas permanentes em meio ao caos tenebroso da noite antiga. O antigo companheiro de armas, Arthur Baxter, considerava as escolas nos Estados Unidos em 1953 desertos educacionais. Hoje não se encontram menos áridas, a escola básica, o ensino médio, a universidade. A irrigação conservadora poderá fazer esse deserto florescer. Se nada for feito, ora, de mãos dadas com os homens ocos, vamos rondar a figueira brava às 5 em ponto da madrugada, na terra de cactos do pedagogismo. Caso falhe a renovação ao fim do século XX, os Estados Unidos poderão ter alcançado a igualdade completa na educação, todos compulsoriamente instruídos e todos igualmente ignorantes. Capítulo 17. De tempos em tempos me perguntam qual acredito ser a maior dificuldade que a República Norte-Americana enfrenta hoje em dia. Respondo que o nosso infortúnio social mais enigmático e angustiante é o crescimento de um proletariado. Definamos os termos. As palavras proletariado e proletário vêm-nos dos tempos romanos. Na acepção romana, um proletário era um homem que não contribuía à comunidade política com nada, a não ser com a própria prole. Uma tal criatura não paga impostos, vive à custa do público, não cumpre deveres cívicos, não faz nenhum trabalho digno de menção e não conhece o significado de piedade. Como massa, os proletários coletivos, o proletariado, são formidáveis, exigem certos direitos, principalmente em tempos antigos, pão e circo, em nossos dias direitos muito mais amplos que lhes são concedidos para evitar que se tornem violentos como coletividade. Ao Estado, repito, o proletário contribui apenas com os filhos, que por sua vez, de ordinário, viram proletários. Ocioso e ignorante, muitas vezes criminoso, o proletariado pode arruinar uma grande cidade e uma nação. O que Arnold J. Toynbee 1889 a 1975 chamava de proletariado interno, arrastou dessa maneira a civilização romana. Os invasores bárbaros, o proletariado externo, irromperam pelo frágil casco de uma cultura que já havia sangrado até a morte. Karl Marx, aquele duro inimigo do patrimônio da civilização moderna, conclamou o proletariado moderno a se levantar e verter sangue em grande escala. Triunfantes do Império Romano após a Primeira Guerra Mundial, na Europa Oriental e tantas outras regiões do mundo, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os discípulos ideológicos de Marx instalaram no poder proletários brutais, ao menos no nível local, onde se mostraram tão impiedosos quanto estúpidos. O proletário, não é capaz de construir, mas consegue destruir. Os Estados Unidos, durante os séculos XVIII e XIX, e nas primeiras décadas do século XX, não eram afligidos por um proletariado em grande escala nacional, embora Thomas Jefferson, de 1743 a 1826, tenha temido a chegada de tal classe assim que as cidades cresceram, e Thomas Babington Macaulay, de 1800 a 1859, em 1857 tivesse predito um progresso declinante no país, ao fim do qual algum Júlio César, de 100 a 44 a.C., ou algum Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821, tomará as rédeas do governo com braço forte, ou vossa república será temivelmente pilhada e devastada por bárbaros no século XX, como o Império Romano o foi no século V. Como observou Lord Macaulay, com alguma veemência, nos Estados Unidos o proletariado possuiria não somente o poder de intimidação por meio de violência, mas seria mais efetivamente o poder da urna eleitoral. Vossos únios e vândalos, continuou, têm sido engendrados, dentro do vosso país por vossas instituições. Ora, nos Estados Unidos de hoje, a quem nos referimos quando falamos de um proletariado, uma classe desenraizada e descontente, que é um ônus para a comunidade política? Primeiro, é necessário especificar os grupos que não temos em mente. O proletariado não é idêntico aos pobres. Embora a maioria dos proletários seja pobre, um homem pode ser rico e ainda assim proletário se não for nada mais do que uma vergonha para a comunidade política e se tiver a mentalidade de um proletário. Também há muitas pessoas de renda bastante modesta, que mesmo assim possuem um caráter louvável e são bons cidadãos. A propósito, costumo citar uma observação incidental que Robert Frost,
de 1874 a 1963, utilizava quando conversava com seus amigos esquerdistas. Pelo amor de Cristo, não falem de pobres o tempo todo. Como nos instrui Jesus de Nazaré, sempre tereis pobres convosco. Tá? Em Mateus 26, 11, Marcos 14, 7, também João 12, 8. O proletário não é idêntico ao trabalhador. De fato, uma das características do proletário é não trabalhar voluntariamente. Foi criado praticamente dentro das oficinas ferroviárias Père Marquette, não sei. P-E-R-E, espaço M-A-R-Q-U-E-T-T-E, na periferia de Detroit. Meu pai era maquinista de trem e membro do corpo de bombeiros. Não éramos proletários. Nem o eram meus colegas de escola e seus pais. O proletário não é idêntico ao recebedor de auxílio social, ainda que a vasta maioria dos proletários esteja nas listas dos beneficiários desses auxílios. Logicamente, entre os recipientes de bolsas e auxílios locais, estaduais e federais, encontramos vários idosos, enfermos ou pessoas afligidas por algum outro mal, que contudo não são tão desventuradas a ponto de compartilhar da mentalidade da moralidade proletária. O proletário não é idêntico ao homem negro que habita os bairros pobres dos centros urbanos. Parece que mais ou menos metade dos proletários norte-americanos são brancos e outra metade de gente de cor, negros especialmente. Embora isso signifique, obviamente, que a proporção de proletários entre a população negra dos Estados Unidos seja consideravelmente mais alta do que a proporção de proletários entre a população branca dos Estados Unidos. A população proletária não é apenas a população urbana. Cada vez mais a condição de vida proletária se expande até mesmo em remotos distritos rurais. Na minha longínqua vila de Mecosta, em Michigan, um lúgubre ajuntamento de trailers em decomposição, lares móveis e imobilizados circunda minha casa ancestral. A venda de narcóticos procede no parque público da vila, e a taxa de crimes, especialmente de ofensas contra mulheres, cresce a cada ano. A única igreja da vila foi convertida no antiquário. O proletário, em suma, é uma massa de pessoas que perdeu, se é que alguma vez possuiu, a comunidade, a esperança de melhora, as convicções morais, os hábitos de trabalho, o senso de responsabilidade pessoal, a curiosidade intelectual, a participação em uma família saudável, a propriedade, a participação ativa nos assuntos públicos, nas associações religiosas e a consciência de fins ou objetivos da existência humana. A maioria dos proletários vive tal como os cães, dia após dia sem refletir. Os Lazzaroni de Nápoles, suponho, existiram por séculos nessa condição proletária, mas os Lazzaroni das cidades e do campo norte-americanos, tendo se proliferado em anos recentes, são mais agressivos do que as contrapartes italianas. Os centros de muitas cidades norte-americanas estão agora dominados pelo proletariado, ou, se não o centro de algumas cidades, nessa altura, um aro sombrio e perigoso circunda o centro. Uns 30 anos atrás, ao jantar com o economista britânico Colin Clark, de 1905 a 1989, numa pousada em Oxford, observei que não sabia o que seria das cidades norte-americanas. Respondeu o professor Clark: "Eu sei, bom deixar de existir." Então prosseguiu sugerindo que os subúrbios, situados além das fronteiras políticas da cidade, sobreviveriam ao redor de um acúmulo de ruínas devastadas, demolidas e despovoadas, com a antiga área urbana parecendo ter sido coberta por bombas incendiárias semelhantes às que foram usadas contra Dresden no fim da Segunda Guerra Mundial. É justamente isso que tem ocorrido numa velocidade desanimadora. Permiti-me examinar alguns exemplos impressionantes. Conheço a cidade de Detroit desde pequeno. Isso é, por mais de meio século, ao longo do qual o arsenal da democracia foi completamente proletarizado. Quando era um estudante universitário e passeava pelas ruas de Detroit todo fim de semana, a cidade tinha uma população de 2 milhões de habitantes. Agora tem 1 milhão no máximo, sendo que 90% da população branca fugiu. O Instituto de Arte, a Biblioteca Pública, o Museu Histórico de Detroit e a Wayne State University sobrevivem por hora ao lado de algumas altas igrejas de pedra em meio a uma decadência esmagadora. No campus da universidade, algumas cabines telefônicas foram erigidas e espaçadas a curtos intervalos. Nessas estruturas, o telefone está instalado no nível do chão, de modo que suponhamos pessoas feridas ou violentadas possam se arrastar até a cabine e tirar o telefone do gancho. Mesmo que nenhuma palavra seja dita, a patrulha policial deve investigar. Assim se encontra a vida intelectual de Detroit no ano da graça de 1992. Por tentador que possa parecer oferecer-vos alguns aspectos da existência da Detroit proletária, não tenho tempo nem espaço suficientes. Alguns dos que examinarem este volume podem ter lido o livro bastante recente de Zev Shafets, Z-E-V, espaço C-H-A-F-E-T-S, Devil's Night and Other True Tales of Detroit, A Noite do Diabo e Outros Contos Verídicos de Detroit, ou ter visto o meu artigo Halloween's Horrors. Porra, como é que pronuncia? Halloween's Horrors. Eu nunca pronunciei essa palavra em inglês. All Too Human in USA. Horrores de Halloween bastante humanos nos Estados Unidos, publicados na Newsday em 1986, sobre A Noite do Diabo de Detroit. Ou ter visto
o programa televisivo de 1990 que enfureceu o demagogo Boca Suja, que é o prefeito de Detroit, ou ter ficado ligeiramente espantado por conta de um texto no The New Yorker, revelando a miserável e depravada condição proletária em que aquele prefeito mantém deliberadamente a geração nascente, praticamente prisioneiros de um gueto negro, do qual a escultura executada por Robert Graham, de 1938 a 2008, do imenso punho do pugilista negro Joe Louis, de 1914 a 1981, é o símbolo mais adequado. De qualquer maneira, não acredito que exista pessoa aqui presente que esteja muito desinformada sobre a degradação do que já foi uma cidade em expansão e cheia de esperança com alguma cultura própria. O que causou a ruína de Detroit e proletarizou o lugar? As complexas causas da decadência também estão em ação na maioria das outras cidades norte-americanas, mas foram especialmente graves em Detroit. Aventura-me a listar alguns dos principais males. Primeiro, o automóvel, que levou grande quantidade de dinheiro para a cidade e aumentou em muito a população. Por outro lado, causou danos àquela que fora uma cidade grande bastante agradável e pacífica, situada à margem de um importante curso d'água navegável que levava ao interior. A Ford Motor Company e as outras montadoras automotivas recrutaram trabalhadores de onde quer que os pudessem encontrar, especialmente na Europa Central e Oriental, e nos estados do sul dos Estados Unidos. As massas de homens semi-qualificados ou sem qualificação alguma que vieram para as fábricas de automóveis foram desenraizadas e muitas vezes separadas da cultura rural tradicional. A maioria nunca chegou a se familiarizar com o pensamento, a política e os costumes norte-americanos. Tornaram-se desculturados em vez de aculturados, e os demagogos fizeram deles presas fáceis. Já em 1932, aliás, a minoria ou grupo étnico mais conservador da cidade eram os negros de Paradise Valley Ward, republicanos absolutos que apoiaram Herbert Hoover, de 1874 a 1964. Também constituíam o grupo mais pobre de Detroit. Segundo, o triunfante automóvel possibilitou aos cidadãos mais afluentes de Detroit construir casas nos subúrbios, particularmente em Grosse Pointe, abandonando as mansões próximas ao coração da cidade. O início do que mais tarde viria a se chamar de Fuga Branca. Com a vinda do New Deal, esse afluxo de talentos e riqueza na antiga cidade foi bastante acelerado pela Homeowners Loan Corporation, empresa de empréstimo para proprietários de imóveis, ou pelos posteriores programas de empréstimos a juros baixos, garantidos pelo governo federal, disponíveis para pessoas que tinham boas avaliações de risco creditício. Dessa forma, a antiga cidade foi ficando privada de determinadas classes sociais, de ricos comerciantes, de fabricantes, de profissionais liberais, de banqueiros e até de trabalhadores qualificados, que deixaram atrás de si um vácuo que seria preenchido sucessivamente por grupos étnicos e econômicos de decrescentes meios e talentos para liderar. A mudança de Henry Ford, de 1863 a 1947, de uma casa pequena da Avenida Bagley, perto do centro da cidade, para uma grandiosa propriedade rústica perto de Dearborn, é uma boa ilustração desse processo. A mesma mudança ocorreu na maioria das outras cidades norte-americanas, é claro, sendo que mesmo parcialmente Nova York e São Francisco foram as principais exceções. Terceiro, a produção militar no arsenal da democracia durante a Segunda Guerra Mundial atraiu para Detroit um grande número de trabalhadores industriais, principalmente brancos, dos Apalaches de origem germânica e Morávia, caipiras para os nativos do estado de Michigan, e negros sulistas. A multidão desses foram acrescentados logo mais negros sulistas que haviam sido tecnologicamente desempregados pelo aperfeiçoamento da colheitadeira mecânica de algodão e outras alterações dos padrões econômicos de Dixie. Aqueles cujos ancestrais haviam se estabelecido por várias gerações de lugares e costumes ao sul da linha Mason-Dixon viram-se desnorteados. Muitas vezes ficaram ressentidos e abalados em suas crenças e hábitos lá em cima no estreito do churrasco de costeletas de porco. Quarto, assim que a produção para a guerra terminou, essa gente se viu com pouco trabalho e sem dinheiro, e invariavelmente uma confusão moral e social. O divórcio, abandono de esposas e de crianças se tornaram comuns em Detroit e em outras cidades. Disso surgiram sucessivos programas de auxílio a crianças dependentes, financiados pelo governo federal e bem intencionados. Desse esquema humanitário, contudo, veio a família monoparental e o domicílio mantido via benefícios governamentais em grande escala, as gangues de jovens negros entediados e ociosos nas esquinas que adotavam como exemplos paternos o dono de bordel, o extorsionário e mais recentemente o traficante de drogas, brilhantes homens de sucesso. No instante, a primeira geração dessas crianças carentes gerou uma segunda geração carente. Então, a segunda geração gerou uma terceira progenie. Genuínos proletários, dando à comunidade política nada além de sua prole, que por sua vez viria a imitar os pais e as mães. Boa parte dos bairros mais antigos da cidade foi ficando mal cuidada, e alguns setores se tornaram perigosos em consequência das mudanças que acabo de mencionar. Assim mesmo, na década de 1940, eu andava pelas ruas pobres e desarmado e a qualquer hora.
Pelo início da década de 1950, adotei a precaução de portar uma faca embainhada quando andava por tais ruas, dentre elas a Michigan Avenue à noite. Mais tarde passei a levar uma pistola. Na década de 1970 era melhor não andar nessas ruas, a não ser em caso de necessidade. Incidentalmente, tornou-se necessário, na maioria dos casos, dirigir um carro ou caminhar, tendo o transporte público diminuído de frequência. A cidade nunca construiu um metrô, o que poderia ter sido prontamente feito durante os anos da Grande Depressão. E gradualmente o sistema de bondes deteriorou-se por descuido. Se alguém não fosse proprietário de um carro e fosse idoso, doente ou tímido, ora, poderia ficar em casa vegetando, embora os mercados de esquina também estivessem em vias de desaparecer. Tendo a decadência da cidade se tornado fisicamente evidente, por que não demolir boa parte dela e começar tudo de novo? Assim falavam os entusiastas da renovação urbana, da administração do presidente Lyndon B. Johnson. O resultado foram desertos urbanos e selvas de pedra, não a renovação. Aí vem, grandes lucros, porém, foram auferidos por empreiteiros e construtores famosos. Eis a quinta causa do colapso de Detroit, a destruição deliberada dos bairros de pessoas de baixa renda, juntamente com o fechamento de várias pequenas empresas. Os recém-chegados a Detroit haviam apenas começado a se estabelecer em comunidades toleráveis, a encontrar uma igreja para frequentar, a obter um emprego razoavelmente regular, a terminar de entender a cidade, quando surgiu rua abaixo a escavadora federal. Para onde fugir agora? Ora, para moradias sociais novas, feias e muitas vezes perigosas, que não existiam em número suficiente para todos, ou então se acumular em algum distrito sobrevivente barato que, em consequência, tornar-se uma favela. Permiti uma digressão para vos oferecer um exemplo vívido. Corktown, em Detroit, que há um século estava cheio de irlandeses recém-chegados, é um distrito que fica a pouco mais de 1 milha de distância da antiga e bela prefeitura, demolida por nada como parte daquela maravilhosa renovação urbana. No fim da década de 1940 e início da década de 1950, Corktown era um bairro muito agradável, com casas antigas e bem construídas próximo do Briggs Stadium e das lojas de bebidas que se enfileiravam ao longo do Michigan Avenue, o Skid Row de Detroit. As pessoas que viviam em Corktown eram uma geração bastante idosa de irlandeses, senhoras idosas principalmente, e também homens empregados no ramo da imprensa, nas instalações próximas aos jornais Detroit News e Detroit Free Press, que ganhavam altos salários, um grande número de malteses, pessoas de família, católicos, uma das muitas minorias de Detroit. Uma antiga igreja católica, Most Holy Trinity, Santíssima Trindade, era o centro da identidade de Corktown. No início da renovação em massa, financiada com verbas federais, os zelosos planejadores cívicos perceberam em seus mapas que aparentemente Corktown tinha uma alta taxa de assaltos e de conduta desordeira também. Tivesse examinado o mapa mais de perto, teriam descoberto que os crimes, na maioria dos casos o furto a homens intoxicados, ocorriam quase todos ao longo da Michigan Avenue, o paraíso alcoólico das pessoas de baixa renda de Detroit, e manifestamente não nas ruas residenciais de Corktown propriamente ditas. O fato é que a Michigan Avenue era limítrofe a uma parte de Corktown, mas os planejadores urbanos não chegavam às conclusões tão apuradas. De acordo com as estatísticas disponíveis, os crimes ocorriam num bairro chamado Corktown. O que fazer? Ora, renovar Corktown, demolindo-a, e mais tarde construindo ali algumas fábricas. Como livrar-se de ratos? Ora, incendiando o celeiro, é claro. Livrar-se de Corktown significaria se livrar do crime. Nesse primeiro grande projeto de renovação urbana, os tratores e escavadeiras federais foram ao trabalho, removendo várias casas interessantes, retirando um grande número de famílias há muito ali instaladas. Por fim, demoliram o último local público de diversão em Corktown. Um modesto restaurante pouparam, é verdade, uma grande livraria de livros usados situada em uma casa antiga, mas não pouparam nenhum outro comércio. Cheguei a conhecer bem Corktown enquanto toda essa confusão ocorria. O crime acabou? Ora, já não havia muito crime para abolir nas ruas residenciais de Corktown. Mas nessa ocasião, os crimes começaram nos lotes cobertos de entulho e as casas que sobreviveram corriam constante risco de invasão. Sem outro lugar para ir, gangues de garotos, aliás, esse era um bairro exclusivamente de brancos, a não ser por algumas peles vermelhas norte-americanos, começaram a brigar entre si e surrupiar bolsas de senhoras. Logo, as gangues assumiram esquemas lucrativos de extorsão e começaram a ordenar assassinatos. Era uma maneira de aliviar o tédio no distrito que ficava poeirento e horrível. Até mesmo as árvores foram cortadas. Num distrito que ficará poeirento e horrível. Até mesmo as árvores foram cortadas a mando dos renovadores cívicos. Conhecia um dos rapazes indiciados por homicídio, um jovem amigável com algum gosto por arquitetura, um vendedor ambulante maltês que trabalhava em vizinhanças habitadas por famílias negras. Ele havia sido forçado a entrar em uma gangue para sobreviver. Detestava o que estava sendo feito em Corktown pelos renovadores cívicos. Nessa época também,
estava cortejando uma moça ruiva chamada Mary, envolvida em obras de caridade voluntárias ligadas à paróquia de Most Holy Trinity. Ela morava perto da igreja em um prédio de apartamentos que já vira dias melhores, e era então habitado por senhoras irlandesas de idade que não ousavam sair de casa por medo de terem as bolsas roubadas, e talvez de sofrer espancamento. Ofereci emprestar a Mary uma pistola, uma vez que um prédio de apartamentos era um lugar arriscado, mas ela recusou, dizendo que se os garotos descobrissem que ela possuía qualquer coisa do tipo, invadiriam a casa para levar a arma. Contudo, não posso prolongar demais essa digressão. Minha observação aqui é que o próprio processo de política pública, o fiasco de uma renovação urbana mal conduzida, fez muito no sentido de transformar o restante dos habitantes de Corktown em proletários. Agora que a maior parte da antiga população de Corktown foi expulsa, morreu ou foi embora, alguns gestos de restauração arquitetônica e até de repovoamento têm sido ensaiados. Uma classe média poderá vir a se restabelecer. Essa é uma boa notícia, mas permanece na minha memória os rostos de certos moradores de Corktown, de classe baixa e honestos, que foram reduzidos a uma condição de pobreza e de fato de proletarização pela guerra contra a pobreza de Lyndon Johnson, que poderia ser descrita de forma mais precisa como uma guerra contra os pobres. Quando os tremendos distúrbios de 1967 ocorreram em Detroit, alguns dos revoltados, enquanto lançavam garrafas de gasolina para queimar as lojas dos cristãos caldeus, a quem os negros chamavam de judeus, gritavam em tom de zombaria: renovação urbana instantânea! Não eram gratos pela assistência do Departamento de Moradia e Desenvolvimento Urbano, Department of Housing and Urban Development. O governador George Romney, de 1907 a 1995, no último discurso público antes de sair de Michigan para assumir um posto ministerial em Washington, D.C., declarou que os distúrbios, quase uma insurreição, haviam sido causados pelo ressentimento contra a renovação urbana e a construção de estradas federais. Como estava certo? O Kerner Report, relatório Kerner, K-E-R-N-E-R, cujo autor foi preso logo depois, declarou que a desordem mais violenta havia sido um distúrbio racial provocado pelo racismo dos brancos. Presumivelmente, os brancos racistas eram os comerciantes caldeus judeus, bem como outros pequenos lojistas. Na verdade, negros e brancos estavam igualmente representados entre os saqueadores e incendiários. Os presos suspeitos de serem franco-atiradores eram todos brancos. O grande distúrbio em Detroit foi um golpe proletário que Jack London, 1876 a 1916, teria apreciado, e não um protesto organizado de negros contra o racismo. Eu vou dar uma pausa por aqui na página 323 do livro, tá, pessoal? Na próxima leitura, eu finalizo a obra aí com todos vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!